Boa noite, graças e paz, irmãos. Bom, hoje nós vamos encerrar, então, a nossa explanação no livro de Abacuque. Nós vamos trabalhando desde o início de janeiro nesse livro. E, para um melhor proveito também, eu acredito que é importante lembrarmos o que a gente viu até aqui, né? Os irmãos lembram que, quando começamos a ler Abacuque, nós tínhamos ali no primeiro verso até o quinto verso, uma oração de um profeta, que, ao invés de se posicionar diante do povo em seu livro, dizendo, ouve, pois, Israel, assim diz o Senhor teu Deus, não, ele se posiciona como? Orando a Deus, clamando uma resposta. Nós vemos um profeta ansioso, angustiado, por causa de uma violência terrível que encobria a terra. Ele pregava para Judá e ali ele via um país que estava dominado pelos egípcios, dominado pelos assírios, vivendo como que numa forma de vassalagem. E mais do que explorado por esses países estrangeiros, ele também via a impiedade do próprio povo assolando a si mesmos, assolando seus irmãos. Os líderes religiosos assolando o próprio povo. E ele clama por muito tempo ao Senhor. A gente não tem essa informação do quanto tempo ele clama, mas a gente vê ele falando, Senhor, até quando eu clamarei a respeito dessa violência? E aí se segue na segunda pregação, nós lemos a primeira resposta de Deus para Abacuque, que, muito diferente do que talvez ele esperasse, veio informando que hoje você vê violência diante do povo, você vê ele sendo assolado, pois eu vou responder com mais violência. Nós vemos um Deus que fala, eu tenho visto os pecados que têm sido cometidos contra o meu povo, mas também os pecados do meu povo. Então eu estou suscitando os caldeus, os babilônicos, para o castigo tanto destes que te assolam, mas também para o castigo do meu povo. E talvez Abacuque ficou ainda mais balançado, mais angustiado e ansioso, porque diante dessa situação, o que ele pensou? Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, e eu ouvirei dos altos céus, sararei sua terra. Mas a resposta que Deus trouxe foi, não, eu estou vindo, mas eu estou vindo com juízo. Estou vindo com castigo. E ele, ao invés de se revoltar, como muitos de nós muitas vezes faz, ele se apega, mais uma vez, ao que ele sabe de Deus. E lá no verso 12, ele faz mais uma intercessão pelo povo, mais uma queixa perante Deus, mais uma pergunta. Falando, Senhor, eu entendi a sua resposta, mas como assim? Tu não és desde a eternidade? Tu não és santo e os teus olhos não podem ver a maldade? Como é que você vai permitir, então, que um povo tão mau, tão ímpio quanto os babilônicos venham assolar o teu povo santo, o teu povo que é separado por ti? Ele se apega àquilo que ele sabe sobre Deus para continuar questionando, porque ele não duvida do que Deus respondeu. Ele não duvida do que vai acontecer, mas ele se atemoriza. Se antes ele estava assustado com a violência que era causada dentro da cidade, agora ele se assusta pelas notícias de violências piores que acometerão Judá. E ele, ao final dessa segunda queixa, ele se posiciona mais uma vez e diz, me estarei na minha torre de vigia, esperarei mais uma resposta de Deus, porque se ele já respondeu a primeira vez, sei que ele vai responder de novo. E mais uma vez a resposta de Deus vem, e é onde nós temos aquele belo texto que diz que o justo viverá pela fé. Deus, mais uma vez, responde a Abacuque, agora no verso 3 do capítulo 2, expressando também a sua preocupação para que o povo saiba qual é a resposta. Um Deus que diz para Abacuque, através da visão, registra, escreve, mostra de forma bem clara, inteligível, entendível, até para quem passa com pressa. Escreve em tábuas grandes, para que essas pessoas também consigam ler e entender, de que o justo viverá pela fé, de que apesar do que está vindo a acontecer, apesar de que muitos estarão se entregando à assolação, à violência, muitos estarão fazendo aliança com pessoas que praticam mal, o justo viverá pela sua fé. Aqueles que eu justificar, aqueles que eu separar, aqueles que guardarem a fé, viverão. E a visão continua decretando os ais. Aquilo que Deus vai fazer
contra a Babilônia após o juízo que ela vai exercer. E nós aprendemos outra coisa, que até aquilo que é mal que se levanta contra o povo de Deus, também é a obra do próprio Deus. É o próprio Deus que levanta para exercer juízo, mas a maldade que tais homens praticariam, que os caldeus iriam praticar, também não iria ficar impune. O próprio Deus diz que também julgará eles que estiverem roubando, se apropriando de bens que não lhes pertencem, derramando sangue inocente. Deus os julgará também pela idolatria deles. Nada está fora dos olhos de Deus, nada está fora da sua soberania. E o profeta Abacuque se vê então respondido, acalmado e orientado a respeito das verdades eternas. E então chegamos no capítulo 3, que é um salmo, um hino, um saltério, como se ele estivesse escrevendo uma poesia ritmada para conseguir expressar aquilo que ele entendeu da resposta de Deus. Um Abacuque que provavelmente estava muito assustado, envolto em um caos interno, passando por uma crise, decide parar, respirar e reorganizar suas ideias em forma de um poema, em forma de uma canção. E ele escreve essa oração que nós lemos com a irmã Clarissa. E duas coisas que me chamam a atenção é a expressão do primeiro verso, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, e no verso 19 também, quando ele diz ao mestre de canto para os instrumentos de cordas. Essa declaração diz que a forma como ele escreveu a oração dele, a oração que ele dirige a Deus, foi em forma de música, de salmo. Não necessariamente que foi uma música cantada, mas era ritmado ou tinha uma métrica para ser utilizada dessa forma. E isso me chama a atenção, para a gente entender melhor, a necessidade que nós temos de reorganizar aquilo que cremos, declarar isso de forma clara, para fortalecer a nossa fé. Porque é isso que Abacuque faz aqui, quando ele começa a escrever a respeito da história do povo, a respeito da santidade de Deus, a respeito das misericórdias do Senhor e a respeito de onde a fé dele está alicerçada, de onde vem a alegria. Ele reorganiza o seu caos e escreve em forma de poema. Como exemplo, vocês lembram daquela música Doce Nome? Só de ouvir a tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Vocês veem a métrica de um Abacuque que estava com medo, que estava ansioso, que estava em dúvida das coisas que iriam acontecer, mas quando ele vê a resposta do Senhor, quando ele ouve, ele reorganiza isso e escreve essa canção falando a respeito das obras do Senhor, a respeito daquilo que ele ouve de Deus. Veja o verso 2, quando ele diz, tenho ouvido o Senhor as tuas declarações, só de ouvir a tua voz. Quando ele continua na música Doce Nome, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, só o teu nome é capaz de transformar o meu triste coração e trazer a ele a tua alegria. E a gente vê ali Abacuque declarando que não são as circunstâncias, que não é o faltar ou não do figo, da oliva, do trigo, do gado. Não é isso que vai trazer a ele a alegria ou não, mas a alegria dele estará alicerçada no Senhor. Essa música do Sinome, ela foi composta pela irmã Gláucia Carvalho. Ela faleceu em junho de 2022. E ela costumava dizer que quando ela compôs essa música, era de um drama que ela estava passando na família dela. Um problema muito sério. E certo dia ela foi até o piano, como ela sempre fazia, e disse que em alguns minutos ela conseguiu tirar música, melodia, métrica, escreveu aquilo ali rápido. E quando ela terminou de escrever e cantar aquilo, ela disse que chorou muito na presença de Deus. E pouco tempo depois, quando ela levou essa música para tocar na igreja, com os seus familiares, com o grupo de louvor, havia um congresso na igreja, e lá ela tocou e pediram para tocar de novo, e tocaram. As pessoas ouviram aquela música, gostaram, em poucos meses estava espalhado pelo Brasil. Outros grupos de louvor pediram para gravar e tocar. Olha como é interessante quando você para diante de uma crise, de um desespero,
E você senta e fala, eu quero orar a Deus, eu quero conversar com Deus, e você ali organiza aquilo que você sabe a respeito de Deus. No que você organiza a respeito do que você conhece a respeito do Senhor, revelado em Cristo Jesus hoje para nós. E transforma numa oração cantada, que pode te alimentar, pode te auxiliar a reforçar aquilo que você precisa sentir, aquilo que você precisa saber, em meio ao caos, em meio à luta, em meio aos desafios do dia a dia. Eu vejo muito dessa música nesse percurso que nós temos aqui no capítulo 3. Porque Abacuque também sentou, parou e reorganizou a sua mente segundo as verdades eternas, segundo aquilo que ele sabia de Deus. E diz assim no verso 2, então, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele começa falando a respeito daquilo que ele ouve de Deus, de tudo aquilo que ele, nesse livro de Abacuque, ele escreveu e ouviu do Senhor. Ele fala, eu tenho ouvido o que você tem declarado, Senhor, estou assustado, estou alarmado, estou com medo. Mas eu tenho ouvido, Senhor, a respeito de Ti antes disso. Tenho sido criado em meio ao Teu povo, eu tenho aprendido de Ti, eu tenho acesso à Tua palavra. E eu conheço muito do Senhor. Por isso ele também diz, aviva hoje as Tuas obras. Ele diz, aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Porque ele sabe, ele já ouviu falar de tudo que o Senhor pode operar, de todos os milagres dele, ele pede, continua fazendo isso. Eu já ouvi a respeito de Ti, eu ouço o que tem me dito agora, por isso eu clamo, opera um milagre, age de forma majestosa no meio do Teu povo. E ele continua, e no decurso dos anos também faze-a conhecida, que não venhamos a esquecer de ouvir, e que outros também conheçam das Tuas obras, do Teu poder, da Tua soberania, de como você reina sobre todas as coisas, como nada foge ao Teu controle. E ele continua dizendo, na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque diante de tudo que ele já ouviu do Senhor, diante das últimas declarações que o Senhor trouxe para ele, de juízo, de ira sim contra o pecado, ele também sabe que o Senhor é misericordioso e ele clama, lembra-te, Senhor, da Tua misericórdia para com o Teu povo, da Tua misericórdia para aqueles que lhe são fiéis, da Tua misericórdia para aqueles que se arrependem do mal que praticam e se voltam para Ti. Lembra-te, Senhor, em meio ao Teu juízo, em meio ao Teu julgamento, em meio à Tua ira santa, derramada contra o pecado, lembra-te da Tua misericórdia. Ele começa a organizar entre aquilo que ele ouve a respeito de Deus, entre aquilo que ele vê e aquilo que ele sente. E nesse segundo momento, ele começa então a não só falar a respeito das coisas que ele ouviu do Senhor, mas ele começa também a lembrar das histórias, lembrar do percurso, de todo o percurso desse povo ao qual ele pertence. E nós temos a partir ali do verso 3, uma introdução de forma poética ao percurso que o povo separado por Deus, o povo de Israel, fez durante a sua jornada e de como Deus o preservou. Ele começa ali no verso 3 dizendo, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Para ele visualizar melhor o que ele está falando, ele mesmo começa a descrever o terreno, parte de geografia. E quando a gente pensa em Temã e Parã, está mais ao sul ainda de Judá, como indo em direção ao Egito e ao Monte Sinai. Ele lembra que o santo, Deus de Israel, ele vem de Temã, que o santo vem do Monte Parã. E ele compara ali não só esse povo separado por Deus sendo guiado desde o Egito, pelo deserto até a terra de Canaã, onde eles estão acampados, onde eles estão instalados, onde Deus os prometeu que os colocaria, mas também remete à lei santa que vem lá do Monte Sinai, da direção de Parã. Ele está falando de que o Senhor fez isso, nós vimos, nós não só ouvimos, mas nós somos o testemunho vivo daquilo que Ele já fez. Ele trouxe esse povo em meio ao deserto, a glória encheu os céus e pela terra esse louvor é proclamado. Maravilhas Ele operou com o seu poder resplandeceu como luz, a sua glória era manifesta na nossa presença.
A nuvem de glória que encheu o tabernáculo era a mesma que ia à frente daquele povo, guiando e parando quando deviam parar e avançando quando deviam avançar. Eles tinham um testemunho vivo diante deles, eles viam aquilo. Era um Deus que se revelou a eles pela lei também. Eles não conheciam esse Deus de ouvir falar de outras eras, mas eles eram guiados por esse próprio Deus. E aqui nesses 2 versículos, ele começa a tratar disso, daquilo tudo que os seus antepassados viram, daquilo tudo que eles experimentaram diante de Deus. São destas obras que ele também fala: Senhor, aviva a tua obra, continua presente em nosso meio. E ele relembra ainda um pouco antes, quando fala no versículo 5, da peste. Adiante dele vai a peste e a pestilência, e a pestilência segue os seus passos. Ele lembra das pragas do Egito, ele lembra das maravilhas do Senhor, dos prodígios operados ali, de todo o terror que ele causou àqueles que assolavam, que escravizavam os filhos de Abraão, que escravizavam Israel, antes mesmo de Israel ter sido instituído como uma nação, antes mesmo deles terem crescido a este ponto, de terem recebido a lei do Senhor. Esse Deus se levantou e foi adiante desse povo, com prodígios, com maravilhas, e o salvou. Ele relembra, por meio da história do próprio povo, o poder do Deus a qual ele serve. Esse Deus ao qual ele clamou tanto, esse Deus que o respondeu falando que vai sofrer tanto ainda nas mãos dos babilônios, por causa do pecado desse próprio povo. Ele relembra: esse é o mesmo Deus que se levantou em nosso favor. Esse é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui. Ele não muda. Ele é poderoso. E ele ainda diz: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, no verso 6, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Ele compara aqui o poder de Deus a como um soldado que marcha, que quando ele para e sacode o pó dos seus pés, para diante das nações da terra, elas tremem, elas se apavoram. Ele compara o poder de Deus aos montes primitivos, aos montes eternos, que para o homem parece algo que demora tanto a se acabar, que nunca seria desmoronado, nunca cairia, como algo passageiro. Que diante do poder de Deus, diante da sua majestade, diante da sua presença, até esses montes que parecem eternos se esmigalham, caem, ruem, não conseguem permanecer diante do Senhor. E ele continua no verso 7, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Mais uma alusão da forma como Deus, com mão poderosa, trouxe esse povo até a terra prometida, passando por terra de outras pessoas que lhes foram hostis, passando por locais em que eles tiveram que guerrear e lutar, mas o Senhor os deu vitória. Cusã e Midian são uma mesma região, ali a nordeste, a sudeste do Monte Parã. Aqueles povos viram a forma como o Senhor os tirou do Egito. Aqueles povos testificaram disso. E eles tremiam por causa desse testemunho vivo que o Senhor trazia por meio do seu povo. O Senhor suscitou isso. O Senhor demonstrou dessa forma que Ele estava no domínio de todas as coisas, que nada fugia à sua soberania. E ele continua no verso 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Ele relembra aqui mais algumas manifestações do poder de Deus, em meio aos rios, aos mares. Vocês lembram qual foi a primeira praga? Do rio se tornando em sangue? Você lembra como ele passou o seu povo por meio do mar, abrindo o mar ao meio? Você lembra como ele fez brotar a água da rocha, como ele transformou águas amargas em águas boas, em como ele abriu um rio também para Josué, posteriormente traspassar o Jordão? Esses poderes da natureza, vamos por assim dizer, que o homem não pode fazer nada contra, é o Senhor quem manda, foi o Senhor quem fez, é o Senhor quem usa deles, não só para suscitar juízo, não só para transformar água em sangue, ou para derrubar os cavaleiros de Faraó, mas também para proporcionar a salvação.
Por meio dessas águas, que são tão poderosas, que o homem se assusta quando pensa a respeito delas, o Senhor age por meio delas também para proporcionar a saída e a salvação para o seu povo. Isso traz algo muito importante para a gente, pensar em toda a situação que Abacuque vivia. Ele vivia uma situação em que o que estava vindo realmente era uma torrente, era uma tempestade. A forma como os babilônios viriam iria destruir tudo. Mas mesmo a força desse povo não se compara à força de muitas águas, águas essas que estão submissas ao comando de Deus. Isso trazia a ele essa segurança de que, apesar das lutas, o Senhor continuava reinando, soberano, vencendo. Ele podia ter isso, e ele traz isso nessa canção, ele traz isso na sua lembrança. E ele continua ali falando a respeito: tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Essa ideia de tirar a flecha e atirá-la com o seu arco não é apenas o poderio de Deus, não é apenas a forma como ele guerreia, mas é também a ideia de como vão longe as notícias a respeito do seu poder, de como vão aí longe o seu domínio, que as pessoas ouvem a respeito disso e recebem essa informação. Quando nós temos as notícias alcançando esses locais, ele continua falando que os montes veem tudo que o Senhor opera em favor do seu povo, opera na condenação do ímpio, opera através da natureza, e os próprios montes se contorcem, os próprios montes se inclinam, e ele avança: passam torrentes de água, e as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Essas notícias chegam até o mais profundo abismo, até o fundo do mar, e de lá suscitam ainda louvores que alcançam os céus. Esse é o tamanho do poder do Deus ao qual sirvo, diz Abacuque. Um Deus que não está limitado geograficamente só aqui à terra de Canaã, não está limitado geograficamente só ali ao Monte Sinai. Não, é um Deus que tem sobre o seu domínio até o mais profundo abismo, e cujo louvor cobre os céus, alcança até os céus, que todos irão se prostrar e todos precisarão reconhecer o poder desse Deus. Mais uma vez, olhando para a história do seu povo, ele lembra aqui no verso 11 e 12: o sol e a lua param nas suas moradas. Vocês lembram desse texto? Ao resplandecer a luz das tuas flechas semblantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. A guerra de Josué contra os 5 reis. Vamos abrir rapidamente nossas Bíblias em Josué capítulo 10. Vamos lembrar um pouco desse episódio. Josué capítulo 10, a partir do verso 12. Quando Gibeão é sitiada por 5 reis. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro? Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gigal, e aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Vocês veem aqui? O sol e a lua param nas suas moradas. Ele está recapitulando a história do povo, ele está recapitulando tudo aquilo que o povo viu, que os seus antepassados vivenciaram, as maravilhas que o Senhor operou por meio de forças que eles não têm condições de controlar. O sol e a lua, quem pode parar? Só o Senhor que os fez. E ele fala ali à frente: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés das nações. Quem deu vitória a Josué sobre 5 reis, sobre 5 nações, foi o próprio Senhor, que os fez também fugir e se esconderem. Abacuque não tira em momento nenhum a confiança de Deus, o crédito de Deus e a ciência de quem é Deus, quem opera tais sinais e tais obras, tais coisas que ele viu. Verso 13: Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido,
Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para destruir-me. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas. E ele fala que vê a glória, que vê a ira, que vê a justiça, mas ele também fala que vê o livramento de Deus para o povo. Tu, Senhor, sais para o salvamento do teu povo e para o salvamento do teu ungido. Ele vincula aqui o salvamento do povo de Israel, que é propriedade de Deus, a forma como dele também sustenta e salva o ungido, aquele que ele escolhe. Isso aponta para a gente diretamente para o Rei maior, o Cristo verdadeiro, Jesus. Aquele que por um período de tempo ficou sujeito à morte, mas que pelo Espírito foi ressuscitado dos mortos e venceu a morte ao terceiro dia. É por meio deste ungido que hoje nós somos salvos. Por meio de Cristo Jesus, por causa da vitória dele, porque Deus não permitiu que o seu ungido conhecesse a corrupção. Por causa dele é que nós somos salvos. E se aqui nós temos aqui a ideia de um povo que é salvo por um Deus que se levanta, nós também temos a ideia de que é o Deus que escolhe também aqueles que vão à frente do seu povo. Os reis que são levantados para estar à frente ao Senhor que levanta e também o salva. Essa ideia aqui, Abacuque não via ainda o Cristo, ele não estava vendo ali Jesus, mas ele tinha esse entendimento de que o ungido, aquele que está à frente do povo, assim como Davi o era, é alguém que representava a salvação para todo o povo. Era alguém que representava essa aliança que Deus tinha para com o povo, de guiá-lo por um rei maior. E é em cima dessas promessas que ele faz tais declarações, porque eu ouvi tais coisas acontecerem, eu ouvi a respeito disso, e eu também sei que o Senhor se levanta para salvar o seu povo. O Senhor se levanta para salvar aqueles que lhe pertencem. E o Senhor se levanta para salvar também aqueles que são explorados. Quando no final do verso 14 ele fala que o Senhor se levanta para guerrear e para matar aqueles que de forma oportuna buscam atentar contra a vida e devorar os pobres, devorar os fracos, como se não houvesse Deus, como se não houvesse quem os vigiasse, como se não houvesse justiça. Ele fala, Deus vê, Deus está vendo, Deus sabe. E aquilo que ele declarou que vai acontecer a nós, por meio dos caldeus, por meio da Babilônia, ele também verá. E ele também irá exercer juízo. E ele também irá exercer salvação para aqueles que lhe pertencem, para aqueles que continuam confiando no seu Deus, para aqueles que continuam vivendo pela fé. O justo, aquele que foi justificado, continuará vivendo pela fé. Verso 15, marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ele conclui aqui a declaração dele a respeito de tudo que ele vê e conhece de Deus. De tudo que ele ouviu a respeito de Deus, de tudo que ele viu, de como ele sabe que Deus age, do poder de Deus que vem como que marchando por sobre as águas. Mas ele também continua falando a respeito do que ele sente. Diante dessa realidade, ele diz, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, se contorceu e se remexeu. As minhas entranhas ficaram conturbadas. E ele continua, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Não foi fácil ouvir a voz de Deus. Não foi fácil ouvir também que juízo viria. E ali ele tremeu, e ali ele ficou com medo, e ali ele ficou angustiado, balbuciava, os joelhos tremiam. Mas ali também ele entendeu que diante de tudo que ele sabia de Deus, desse poder, dessa segurança, ele deveria então fazer o quê? Em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Eu tenho que, em silêncio, abaixar a minha cabeça, entender que se eu estou passando por esse período, se Deus permitiu que durante essa provação eu viesse a experimentar essa dor, essa luta, é da vontade dele, ele continua assim reinando, ele ainda há também de trazer salvação. E até o dia que essa angústia passe, até o dia que aqueles que me assolam sejam por Deus castigados, eu devo aguardar. Por mais que eu tenha medo, por mais que me entristeça, por mais que me angustie,
eu preciso aguardar. Eu não posso duvidar que Deus continua no controle, eu não posso perguntar onde está o Senhor, eu não posso pensar, Deus não está vendo, porque eu sei que Ele está. Eu sei que os caminhos dele são maiores. E quando eu olho para a minha história e olho para trás, eu vejo como foi maravilhosa a forma como Deus nos conduziu até aqui. Mas eu também sei que sou pecador, que estou em meio a um povo que tem pecados. E sei que essa nação que tem sido levantada por Deus vai ser usada sim para nos julgar. Então eu devo aguardar e confiar que, como o próprio Deus falou, o justo viverá pela fé, confiando no Deus que o separou. E chegamos, enfim, ao verso 17, que tanto fala com a gente através de músicas, que tantas vezes precisamos lembrar, decorar e declarar para nós mesmos, para organizar esse coração corrupto que foge da confiança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, essa ideia traz, eu sei que vai acontecer, mais ou menos isso. Ainda que, quando a gente olha para cá, Deus já falou que eles vão vir, que eles vão derrubar e eles vão saquear. Então é de se esperar que falte alimento, é de se esperar que falte toda a condição de subsistência para a gente. Eu sei que vai acontecer, em algum momento vai. Mas ainda que isso aconteça, minha alegria, minha esperança e minha exultação estarão em Deus, e não nessas circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os meus investimentos não deem retorno, ainda que aquilo que eu tentei dedicar esforço caia por terra, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que a doença me acometa, ainda que eu tente fazer o tratamento e não melhore, ainda que muitas circunstâncias se lancem sobre mim, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o meu salário não dê certo, ainda que eu seja roubado, ainda que eu seja perseguido, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não haja ovelhas nos apriscos, ainda que não haja gado no curral, ainda que o meu seguro do carro eu acione e eles não paguem o carro, ainda que o meu problema com a seguradora não resolva, ainda que aquele plano de saúde não autorize a cirurgia, ainda que tantos pormenores, tudo que eu criei ao meu redor para minha subsistência, para dar certo, ainda que a poupança, olha o que aconteceu, olha aquele ali, ainda que as coisas que eu acho que estão sobre o meu controle, e que eu sei que eu preciso, que Deus sabe que tem coisas para minha subsistência, ainda que essas coisas falhem, ainda que eu não consiga levá-las adiante, ou que elas não venham ao meu socorro, não é dessas coisas que eu dependo para ser feliz. Não é dessas coisas que eu dependo para adorar a Deus. Não é dessas coisas que está segura a minha vida. A minha vida está segura em Deus. Essas declarações precisam fazer morada em nosso coração. E assim ele organiza a sua crise. E assim Abacuque organiza o caos que havia dentro dele, com uma oração. E submetendo-se a Deus, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz e orando e falando, coração, ouça isso que eu estou dizendo. Essas são as verdades a respeito do Deus que nós cremos, coração. Entenda e se alegre no Senhor e confie que Ele vai vir julgar essa terra e que Ele vai agir com misericórdia para com aqueles que Ele separou, para com aqueles que Ele ama. Confia. Não espera nas coisas deste mundo, não espera na força do seu braço, não espera naquilo que você cultiva todo dia. Espera em Deus. Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Porque é no Senhor que está a minha força, porque é no Senhor que está a minha salvação. Porque é do Senhor que vem a capacidade, faz os meus pés como a da corça, é a capacidade de estar em encostas, de estar subindo e descendo montanhas sem cair, de estar em risco, e mesmo assim estar sendo sustentado. É do Senhor que vem essa capacidade. Espera no Senhor, Ele é a tua força. Espera no Senhor, Ele é a tua salvação.
E eu e você? Como nós temos nos comportado diante daquilo que nós ouvimos a respeito de Deus? Viemos a cada pregação ouvindo aquilo que Abacuque falou, aquilo que ele chorou, ouvimos o que os pastores aqui aplicaram em nossas vidas, mas nós temos usado essas coisas que ouvimos a respeito de Deus para fortalecer a nossa fé? Será que a gente confia que Deus realmente é poderoso e soberano? Ou a gente muitas vezes pensa, não, mas o mal está aí, né? Deus está trabalhando e eu não sei como é que vai ser no final. Será que Deus vai vencer mesmo? Ou será que Ele vai conseguir salvar todo mundo que Ele quer? Eu não sei. Será que você ainda tem dúvidas a respeito do poder de Deus e da decisão dEle de salvar aqueles que Ele escolhe? E da decisão dEle de levantar e depor reis, e de colocar sobre a liderança alguém que é bom ou ímpio, ou de derrubar, ou de levar o seu povo adiante, ou de sustentar de forma maravilhosa o seu povo em meio ao deserto por 40 anos? Você ainda duvida que Deus, ainda hoje, pode operar suas maravilhas, os seus prodígios na sua vida, no seu povo, em meio à igreja? Você tem ouvido a respeito disso? Você tem ouvido de Deus? Agora olhe um pouco para a sua vida, desde a sua conversão. Você tem visto Deus na sua vida? Eu tenho visto Deus na minha vida várias vezes, mas não são raras os dias que eu acordo e me esqueço, e às vezes choro, e às vezes clamo, e às vezes reclamo. Mas quando eu paro para olhar para trás e ver todas as vezes que Deus interviu com seu poder, com sua misericórdia, em meio a uma doença, em meio a um acidente, em meio a suprir a minha vida financeiramente, com saúde, com filhos, eu não consigo ver a mão de Deus e dar louvor a Ele, exultar nele por causa disso. Eu não consigo olhar para as muitas bênçãos que Ele já operou na minha vida, contá-las, me surpreender ao contar essas muitas bênçãos. Será que eu e você temos feito isso? Por mais um ano que a gente chega, por uma pandemia que foi vencida, por tantos que ficaram no percurso e tantos amados que o Senhor também levantou da morte. Tudo que eu e você vimos precisa redundar em louvor a Deus. E nós precisamos lembrar disso e declarar em orações, sim, para fortalecer a nossa fé. A gente se esquece, a gente cai, e a gente sente medo, a gente sente angústia, nós nos desesperamos, isso é natural. Mas é por meio desses versículos que nós decoramos, é por meio dessas lembranças da obra de Deus, é por meio disso, de canções como Doce Nome, que nós podemos declarar o poder do Deus ao qual nós servimos e fortalecer a nossa fé. Porque a angústia que Abacuque passou era verdadeira. E se nós vamos falar de pecado ou não, o seu sentimento humano não é pecado. É a forma como você se entrega a Ele. Porque quando olhamos para o próprio Cristo, que chorou quando Marta e Maria choravam pela morte de Lázaro, que se angustiou por Jerusalém, porque Jerusalém não queria ser por Ele amparada e sabia dos terrores que viriam sobre Jerusalém, quando Ele suou sangue em meio à expectativa do Calvário, e ali Ele orou no Getsêmani, mas Ele passou por tudo isso sem pecado. Ele sentiu essas emoções e nos demonstrou que essas emoções precisam ser confessadas diante do Pai, em oração. Nós precisamos também fazer isso, não podemos ser arrogantes ou colocar um falso véu de sobriedade falando, não, está tudo bem, Deus está no controle, quando o seu coração está turbilhando. Se você não reconhece que está com medo para Deus, como Ele vai vir lhe curar? Se você não confessa a sua ansiedade para Deus, como o seu Santo Espírito poderá lhe consolar? Nós não podemos ser esses fariseus que se colocam, às vezes, com uma postura de que está tudo bem. Eu confio no meu Deus. Eu não estou sentindo nenhum medo, se por acaso você estiver. Porque Abacuque fala aqui, eu estou angustiado, meus pés estão tremendo, mas eu sei que eu devo aguardar, porque Deus vai vir. Porque ele fala aqui, eu sei que vai faltar produto para a minha subsistência, vai faltar condições de eu sustentar a minha casa, vai faltar condições de eu dar comida para o meu filho. Eu sei que tais coisas poderão vir, mas eu vou aguardar em Deus e vou louvar a Ele em todo o tempo, mesmo dessas circunstâncias desfavoráveis. Eu e você precisamos nos lembrar disso, porque dia após dia seremos tentados a reclamar, a chorar, a nos angustiar. Mas a forma como respondemos a esses sentimentos precisa ser a forma bíblica, precisa ser a forma santa, que é por meio da confissão dos sentimentos,
dos pecados, se houverem, que é por meio da declaração da nossa fé, de que confiamos nessa salvação que alcançamos por meio do sangue de Jesus, uma fé que nos foi dada por meio desse Espírito Santo que em nós habita, e declamar esses versículos, declamar essas canções, ler estes salmos em voz alta, o Salmo 53, o Salmo 56, tantos salmos de vitória sobre um juízo, tantos salmos de vitória após um período de perseguição, salmos que declaram o medo que estava passando o salmista, mas também a certeza de que o Senhor o salvaria. Nós precisamos nos voltar para a palavra em meio a esse período de angústia, de dor, encontrando nela a segurança que nós precisamos para fortalecer a nossa fé, para organizar o nosso caos. Quero que você agora abaixe sua cabeça. Pensa a respeito de todas as tuas dúvidas, todos os teus medos até hoje, e de todo o esforço que você fez para que a figueira desse as suas flores, para que a oliva desse os seus frutos. Todo o esforço que você fez para garantir a sua segurança. Não é em cima disso que tem que estar a sua confiança. Não é em cima da sua força, da sua segurança ao redor de bens materiais. Mas a tua segurança, a tua salvação vem de Deus. E se ainda há medo no seu coração agora, confessa ao Senhor. Pede para que o seu Santo Espírito corrija, console. E essa crise que nós muitas vezes passamos, peça para Ele organizar. Só Ele tem condições de organizar esse caos que está dentro de nós. Paizinho querido, eu peço, ó Pai, que, pelo amor do Teu santo e bendito nome, fortaleça a nossa fé. Traga à nossa memória a lembrança de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, desde quando nós ouvimos a respeito de Cristo e fomos alcançados pelo Evangelho, desde que o Teu Santo Espírito nos trouxe a fé. Tantas e tantas vezes nós testemunhamos da Tua mão de poder, de misericórdia. Se passando por um luto, se passando pelo medo de uma enfermidade, o Senhor conhece cada coração aqui. Traz à memória aquilo que dá esperança. Traz a eles a segurança de que o Senhor continua reinando, não apenas sobre a vida do seu povo, mas o Senhor continua soberano sobre todo o mundo, sobre tudo o que acontece. E nos ajuda, ó Pai, a recuperar a alegria que só pode vir de Ti. Nos ajuda, Pai, a transformar esse caos, essa crise, que muitas vezes nós não confessamos a Ti, em ordem, em algo que traz alegria para nós, mas primeiramente traz glórias a Ti, redundando em louvores dos nossos lábios, ó Pai. Nós oramos aqui como igreja, nós oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos nos colocar de pé, cantar uma última canção? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Pai, é no nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor nos console em meio à aflição, que traga à memória aquilo que nos dá esperança. Te louvamos por termos permitido como igreja encerrar a exposição de Abacuque, em tempos em que a igreja declara vitória sem sofrimento. A tua palavra é muito clara a falar sobre aflições, sobre castigo, sobre dependência do Senhor, mas também de esperança do Deus que controla todas as coisas, que governa nações, que levanta e derruba líderes. Obrigado porque o Senhor continua assentado num trono celeste, conduzindo a história e as nossas histórias de forma individual também. Enche o nosso coração nessa semana dessa convicção que o Senhor cuida de nós, apacenta os nossos corações, nos dê a convicção que, apesar das circunstâncias, o seu amor é fiel, é constante, e em Cristo somos mais do que vencedores. É assim que oramos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito da promessa, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra, até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Próximo domingo a gente começa a exposição